Se você tem 18 anos e se identifica como cristão, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém na sua igreja tenha tido a coragem de verbalizar de forma tão crua. Esta é a fase mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais crucial da sua vida espiritual. E não é perigosa porque o mundo é tentador. Isso é óbvio. É perigosa porque, pela primeira vez, você está ganhando a chave da porta para decidir se a sua fé é realmente sua ou se ela era apenas uma herança familiar, um costume social ou, pior, um escudo de proteção que seus pais te deram. E, a partir de agora, o uso desse escudo está totalmente sobre a sua responsabilidade. E olha só, a Bíblia não te trata mais como criança. Com 18 anos, o mundo te dá a liberdade legal, mas a Escritura te exige a responsabilidade radical. Você está naquele ponto exato da estrada, onde a fé passa da teoria para o teste de campo, onde a teologia que você decorou na escola dominical tem que sobreviver à primeira crise real de identidade, ou ao primeiro desafio intelectual sério na universidade, ou à pressão esmagadora de um relacionamento que não se encaixa nos padrões que você sempre ouviu, mas que parece tão certo para o seu coração. E o dilema não é mais "eu tenho que ir à igreja no domingo", mas sim quem eu serei quando ninguém estiver olhando e eu tiver que assinar meu próprio cheque, decidir minha própria moradia e escolher a minha própria ética de trabalho. E essa transição, meu amigo, é brutalmente subestimada dentro de muitas comunidades cristãs, que tendem a focar em regras e proibições, em vez de focar na fundação de uma identidade robusta e inabalável em Cristo, que é o que realmente vai te sustentar. A maioria de nós, eu me incluo nisso, passa a infância e a adolescência vivendo uma fé delegada, uma fé que é mantida pela estrutura, pelos horários, pelos sermões que nos são impostos. E essa estrutura é fundamental, é a base, é a nutrição. Mas chega um momento, e para você que está assistindo com 18 anos, esse momento é agora, em que o Senhor não quer mais que você se alimente de leite. Ele está te chamando para o alimento sólido, para a maturidade, que Hebreus 5:12 nos ensina, onde o apóstolo diz que já deveríamos ser mestres, mas ainda precisamos ser ensinados sobre os rudimentos das primeiras letras dos oráculos de Deus. E ele continua dizendo, de uma forma que deve nos dar um choro na alma, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. E é exatamente sobre esse discernimento que eu quero falar com você. O discernimento em que você é chamado a exercer a sua mente, a sua vontade e o seu espírito. Pensa comigo, até os 17 anos você tinha um roteiro relativamente claro: escola, casa, igreja e talvez algumas atividades supervisionadas. Mas agora o cenário se expandiu de forma explosiva e o mundo te bombardeia com infinitas opções. Qual curso fazer, para onde me mudar, com quem me relacionar romanticamente, como equilibrar a ambição profissional com a devoção espiritual. E o que acontece, e esse é o conflito central, é que muitos jovens cristãos, ao invés de ancorarem essas decisões em uma fé própria e madura, acabam compartimentalizando a vida. A fé fica na caixinha do domingo de manhã, e as grandes decisões da vida, o trabalho, a faculdade, o romance, ficam na caixinha da praticidade, da emoção, ou pior, da pressão social. E é nesse vácuo que a fé que era forte sobre a estrutura familiar começa a se desintegrar. A pergunta que eu te faço e que você precisa responder a si mesmo antes de qualquer pessoa é: o que sobra da sua identidade cristã quando você retira o apoio da sua comunidade, quando você está sozinho em um dormitório de faculdade ou quando você é o único crente em um ambiente de trabalho secular e agressivo? É o momento em que a sua convicção tem que ser mais pesada do que a influência, em que o seu relacionamento com Cristo tem que ser mais íntimo do que qualquer amizade. E se esse tema já está ressoando em você, para um segundo e comenta aqui embaixo, qual é o seu maior medo espiritual nessa fase de transição? É o medo de escolher a carreira errada? É o medo de se afastar? É o medo de não conseguir manter o padrão? Compartilhar essa vulnerabilidade é o primeiro passo para o crescimento. E aproveitando esse momento, deixa eu te falar algo importante. Os links que estão na descrição, os nossos estudos bíblicos aprofundados sobre discernimento, sobre a vida de Jesus e sobre o contexto bíblico da maturidade, eles são um material que eu preparei justamente para te ajudar a construir essa fundação sólida que eu estou falando. Quando você adquire um desses estudos, você não só investe no seu crescimento, mas você ajuda este canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, alcançando outros jovens que estão vivendo exatamente essa mesma encruzilhada. Então, dá uma olhada lá depois. Mas voltando ao nosso bate-papo, a Bíblia está repleta de histórias de jovens que foram chamados a tomar decisões radicais e definitivas na sua juventude. E o seu momento não é diferente, ele é só contextualizado de uma forma diferente, mas a essência do chamado é a mesma.
Pense em Samuel, chamado ainda criança, mas que teve que desenvolver a capacidade de ouvir a voz de Deus em um tempo onde a palavra era rara, e a transição dele de menino para profeta foi abrupta, exigindo uma maturidade espiritual que superava em muito a sua idade cronológica. Ou pense em Jeremias, que tentou usar a sua juventude como desculpa, dizendo: eu sou apenas um menino, mas Deus o rejeita, dizendo: não diga, eu sou apenas uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, falarás. E isso não é apenas uma história inspiradora, isso é um princípio espiritual. Deus não espera que você tenha 30 ou 40 anos para que você comece a exercer o seu chamado com seriedade. Ele exige a sua maturidade e o seu serviço agora. O grande desafio e o ponto alto dessa nossa conversa é que a maioria das dúvidas que você tem sobre a fé não são resolvidas com uma lista de regras, mas sim com uma revelação profunda sobre a soberania de Deus e sobre quem você é nele. Muitas vezes, a sua geração, e eu vejo isso muito, está procurando um mapa definitivo que diga: vá para a faculdade X, case-se com a pessoa Y e trabalhe na área Z. Mas a Bíblia não te dá um GPS, ela te dá um compasso. Ela não te diz para onde ir em termos de coordenadas específicas, mas ela te dá o norte, que é a vontade e o propósito de Deus revelados em Cristo. E o que significa ter um compasso em vez de um GPS? Significa que a sua decisão de cursar engenharia ou filosofia não é um teste de obediência, mas sim um ato de adoração, uma busca por usar os dons que Ele te deu para glorificá-lo onde Ele te plantou. O discernimento não é sobre encontrar a única porta certa, é sobre entrar em qualquer porta com a plena convicção de que Deus está presente e trabalhando através de você. Isso retira o peso da performance perfeita e o coloca na graça perfeita de Deus. Quando você se depara com a complexidade do Novo Testamento, por exemplo, e começa a entender a profundidade da justificação pela fé ou o peso da santificação progressiva, a sua fé deixa de ser uma série de rituais vazios e se torna uma resposta apaixonada a um Salvador que te resgatou da morte. É nessa idade que você precisa começar a ler a Bíblia, não para encontrar versículos para colar na parede, mas para encontrar a voz de Deus que confronta, que consola e que, acima de tudo, transforma a sua perspectiva sobre a vida e a eternidade. Se você está começando a sentir que as coisas que antes faziam sentido na igreja agora parecem um pouco mais vazias ou difíceis de aplicar, não se assuste. Isso não é um sinal de que você está se afastando de Deus, mas sim um sinal de que você está amadurecendo e o Espírito Santo está te chamando para a profundidade. Ele está te dizendo: você já ouviu o que seus pais e seus pastores disseram. Agora, ouça o que eu tenho a dizer diretamente a você. Este é o momento de parar de perguntar apenas o que a igreja espera de mim e começar a perguntar com seriedade e temor o que Deus espera de mim. E a resposta está na busca incessante pela verdade, no estudo da palavra com o coração aberto e na disposição de se render à vontade dele, mesmo que essa vontade te leve para caminhos que são desconfortáveis ou que te separem de amigos que você ama, mas que não te levam para a maturidade em Cristo. A conclusão que eu te dou, meu jovem irmão e irmã em Cristo, é esta: a sua maturidade não é medida pela sua idade, mas pela sua disposição em tomar posse da sua fé. Aos 18 anos, você tem a energia, a capacidade intelectual e a liberdade para construir uma fundação que vai sustentar a sua vida inteira. Não desperdice esse tempo achando que a fé é algo que você vai resolver depois que a faculdade ou a carreira estiverem estabelecidas. Invista no seu conhecimento bíblico, na sua oração e na sua comunidade agora. E para fechar, quero que você reflita. Se o seu relacionamento com Deus fosse julgado apenas pelas suas escolhas pessoais e secretas, sem a influência de ninguém da sua família ou igreja, ele seria considerado maduro ou ainda estaria dependente de muletas? Pense nisso. Me conte nos comentários o que você achou dessa perspectiva e se essa urgência de maturidade está te tocando. Fica na paz e estude a palavra.